Seja muito bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de Matemática e Raciocínio Lógico, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a condicional. Para quem já estuda o raciocínio lógico, conhece aí o se então, aparece demais nas provas, é um assunto super cobrado nos concursos públicos. Para quem nunca estudou, a gente vai começar o estudo desse conectivo. Tem algumas regras que a gente precisa decorar, tem uma teoria que a gente precisa conhecer e eu vou fazer um exercício que fala sobre a condicional. Todos os nossos vídeos dessa série são sobre a condicional. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a tabela verdade, sobre argumentos, como que a gente resolve exercícios usando a tabelinha verdade da condicional. Não deixe de me acompanhar. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva. Se você não me acompanha nas redes sociais, comece a me acompanhar. Todas elas, professora Eleonora Azevedo. Vamos começar? Vamos para o quadro para a gente entender um pouquinho mais sobre esse conectivo. Primeira definição que a gente tem, e muito importante, é a ideia de proposição. E aí eu já te chamo a atenção para a primeira dica. Muitas pessoas, ao estudarem o raciocínio lógico, ao verem o nome raciocínio lógico em um concurso, em uma prova, em um edital, acham que é interpretação. O que a gente menos faz aqui no raciocínio lógico é interpretação. Tá? Então, qual que vai ser a nossa ideia aqui? O que é preciso que você faça aqui? Entendo que é uma proposição, porque o raciocínio lógico é basicamente isso, o estudo das proposições. Então, o que é uma proposição? É uma sentença afirmativa, sempre de sentido completo, sempre afirmativa, sempre pontinho final, nunca exclamação, nunca interrogação. Tá? Coloquei dois exemplos. Triângulo é um polígono de 3 lados. Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Todas as duas são afirmativas e têm sentido completo. Você entende o que eu estou falando? Triângulo é um polígono de 3 lados, tem valor lógico verdadeiro. É uma frase certa. Rio de Janeiro é a capital do Brasil, é uma proposição falsa, mas é uma proposição. A gente fala que o valor lógico dela é F, é falso. O que é o raciocínio lógico? Basicamente, classificar essas proposições como verdadeiras ou falsas. Só que não vai vir tão simples assim, mas vamos estudar algumas coisas. Além das proposições, a gente tem os conectivos. O que são conectivos? São palavrinhas, são essas palavras pequenininhas aí que unem uma proposição à outra. Eu tenho aqui o e, o ou, o sim, então. São os três principais. A gente tem outros. Esses aqui são os que mais aparecem em prova. Então, o que a gente vai ter? Ana é irmã de João e Pedro é primo de André. O que o conectivo faz? Une duas proposições. Aqui, 2 é par ou 5 é ímpar. Se chover hoje, então fará frio amanhã. Esses são alguns exemplos. Quando eu tenho essas proposições aqui, o triângulo é um polígono de 3 lados, eu falo que é uma proposição simples. Rio de Janeiro é a capital do Brasil, também é uma proposição simples. Ana é irmã de João e Pedro é primo de André, eu usei aqui o meu conectivo e formei uma proposição composta. Tá? Então, esses aqui são os conectivos, e, ou, se, então, os três principais. O que pode aparecer para a gente? Pode aparecer aqui, do jeitinho que eu fiz, nessa linguagem que é a nossa linguagem comum. Pode aparecer o nome dele. O E na matemática é chamado de conjunção. O OU é chamado de disjunção. E o se, então, é chamado de condicional. Então, pode aparecer esses nomes? Pode aparecer esses nomes. E pode também aparecer os símbolos. O símbolo do E é um chapéuzinho, do OU é um Vzinho, do se, então, é uma setinha. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, saber o que é uma proposição. Segunda coisa, entender o que são os conectivos. Coloquei os três mais comuns aqui, conjunção, disjunção, condicional. É bom saber a linguagem corrente, a linguagem simbólica e o nome correto do conectivo. Terceira coisa que a gente tem, tabela verdade.
cada conectivo tem a sua tabela verdade. Nesse mini curso, eu vou dar uma atenção especial à condicional. Quem que é a condicional? É o se, uma proposição, então, outra proposição. Observa que esse conectivo, ele vem aqui no início e no meio, no início e entre as proposições. Só chamar atenção para isso. Mas para fazer os exercícios não faz muita diferença, não. O que significa a tabela verdade? A tabela verdade é a gente analisar todas as possibilidades. Vou voltar lá no meu primeiro exemplo. Triângulo é um polígono de 3 lados, é uma proposição, eu vou chamar ela de proposição P. Rio de Janeiro é a capital do Brasil, eu vou chamar de proposição Q. Por que a gente coloca esses nomes nessas proposições, P e Q? Para não ter que ficar escrevendo toda hora. Você não ter que ficar muito tempo escrevendo isso. Então, em geral, a gente indica por uma letra minúscula. Em geral, tem bancas que indicam por letra maiúscula, não tem problema nenhum. A gente vai seguir do mesmo jeito. Ele fala assim, P e Q são duas proposições. O que eu vou analisar é isso aqui, Se acontece P, então Q. O que o exercício lá da sua prova vai pedir para você analisar é se essa proposição toda é verdadeira ou falsa. Eu sei que triângulo é polígono de 3 lados, é verdadeira. Eu sei que Rio de Janeiro é a capital do Brasil, é falsa. Mas e quando eu juntar as duas? Essa junção das duas vai ser verdadeiro ou falso? Já te respondo o seguinte: depende. Depende de quem? Do conectivo. Se for o E, vai ser uma regra. Se for o OU, vai ser outra regra. Se for o SI, então vai ser outra regra. Então, ele vai colocar lá pra gente, se triângulo é um polígono de 3 lados, então Rio de Janeiro é a capital do Brasil. E essa proposição toda, essa proposição grandona, composta, é o que ele vai pedir para a gente avaliar. Como que a gente avalia isso? Através da tabela verdade. O que é a tabela verdade? Eu tenho duas proposições, para eu não ter que escrever se triângulo é um polígono de 3 lados, então Rio de Janeiro é a capital do Brasil, a gente indica assim, se P, então Q. Ao símbolo aqui, setinha, Q. Essa vai ser a ideia, tá? E a gente vai agora fazer todas as possibilidades. Pensa o seguinte, eu estou falando duas coisas para você. Eu posso falar só verdades, eu posso falar só mentiras, eu posso falar primeiro eu falo verdade, depois eu falo mentira, ou primeiro eu falo mentira e depois eu falo verdade. Isso é a tabela verdade, é analisar todas as possibilidades. Eu estou com todas as possibilidades aqui de falar duas afirmativas para você. Duas verdadeiras, duas falsas, uma verdadeira e uma falsa, dependendo da ordem. E aí vem o decoreba do raciocínio lógico. Nesse curso, para ele ficar curtinho, para ele ficar enxuto, eu não consigo te explicar todas as tabelas e nem o porquê de todas as tabelas. Mas, para falar a verdade, na hora de fazer prova, você não precisa saber o porquê, não. Você precisa saber decorado. É isso que é importante. Você precisa decorar essas tabelinhas. Vamos decorar, então? Olha aqui que eu tenho, por que a condicional eu escolhi ela e por que ela é a mais importante? Na condicional, quando a gente tem aqui duas afirmativas verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Quando eu tenho uma afirmativa primeira verdadeira e a segunda falsa, o resultado é falso. Quando eu tenho uma falsa e uma verdadeira, o resultado é verdadeiro. E quando eu tenho duas falsas, o resultado também é verdadeiro. Eleonora, por que isso? Isso vem lá da teoria de conjuntos. A gente ia precisar fazer uma aula sobre conjuntos, entender o que é interseção, subconjunto, para eu justificar isso para você. Acho desnecessário para essa aula e até de uma forma geral acho que não tem muita necessidade, porque o que as bancas cobram é que você saiba esse resultado decorado. O que é que eu quero que você grave? Grave para não esquecer nunca mais. Eu só tenho essa linha falsa. Verdadeiro com falso na tabela do se então é falso.
As demais proposições, as demais possibilidades são verdadeiras. E é aí que você tem que gravar. Tem gente, eu acho uma covardia fazer isso, mas tem gente que grava assim, ó, Vera Fischer é falsa, toda plastificada, para gravar a ideia do VFEF. As demais são verdadeiras. Como você vai gravar isso? Eu não sei, mas você precisa gravar. Essa é a tabela verdade da condicional. Tem a tabela verdade da conjunção, da disjunção, tem a disjunção exclusiva, tenho o se somente se, tenho outras. Nossa aula, nosso curso, vou fazer todo baseado na condicional. É o conectivo que mais aparece. Justamente por causa disso, ó. Porque verdadeiro com falso é uma ideia, falso com verdadeiro é outra. Então, em disparado, a condicional é o que mais aparece nos concursos, nas provas de concurso. Vamos seguindo agora, que eu selecionei algumas questões para você entender como que isso aparece. Ele fala assim, ó, considere falsidade a seguinte afirmativa. Se Carlos é advogado, então Amanda é juíza. Com base nas informações apresentadas, é verdade que, eu vou ler as opções, Carlos é advogado, se Amanda não é juíza, então Carlos não é advogado, Amanda é juíza se somente se Carlos é advogado, Carlos não é advogado. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, identificar o meu conectivo, é o se então. Na nossa aula a gente só está vendo o se então, a gente não vai ter muito problema com isso. Mas eu quero que é isso que você faça, ó, identifiquei o se então. Enquanto você ainda está aprendendo, se você identificou o conectivo, Eleonora, eu nunca tinha assistido uma aula de raciocínio lógico na vida. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Construir a tabelinha lá. Rapidamente. Ó, P, Q, se P, então Q. Sempre as duas colunas são padronizadas, ó. Verdadeiro, 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 falso. Falso, verdadeiro, falso, falso. Isso vai ser sempre do mesmo jeito. Aqui também, ó, decora esse padrão para você poder decorar aqui. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, essa vai ser a nossa ideia. Considere falsidade a seguinte afirmação. Ou seja, essa minha proposição composta é falso. Eu não sei, Carlos é advogado e Amanda é juíza, o que é verdadeiro e o que é falso. Mas eu sei que no total ela é falsa. Ou seja, eu preciso olhar lá na minha tabela verdade um resultado falso. Na minha tabela, um resultado falso, eu só tenho essa linha. Eu não tenho outra linha. Se eu não tenho outra linha falsa para minha tabela verdade, olha o que eu tenho, ó. Só pode ser primeira verdadeira e segunda falsa. Então, Carlos é advogado é verdadeiro e Amanda é juiz é falso. Porque V com F na tabelinha do se, então, é falso. Se fosse V com V, olha o que ia acontecer. Duas verdadeiras. O resultado é verdadeiro. Se eu colocasse duas falsas, falso com falso na tabelinha do se, então, é verdadeiro. Se fosse falso primeiro, verdadeiro na segunda, verdadeiro. Ou seja, a única possibilidade que eu tenho é verdadeira na primeira e falsa na segunda. Ou seja, Carlos é advogado é uma proposição verdadeira, Amanda é juíza é uma proposição falsa. O que você precisa entender? Você tem que saber analisar a tabela. E aí é o problema da prova. A prova não te dá a tabela, não. Você tem que ir com ela decorada. Mas observa que em nenhum momento eu interpretei. A gente vai bem direcionado. É regra mesmo. Se eu quero resultado falso, o único resultado falso que eu tenho aqui. O que significa isso? Primeiro verdadeiro, segundo falso. Zero interpretação. Olha lá, ó, já fica direto na letra A. Carlos é advogado. A letra C, ó, Amanda é juíza. É uma proposição falsa. Carlos não é advogado. Se Carlos é advogado é verdadeiro, o não ser advogado é o contrário. Vai ser falso. As demais alternativas não precisa nem testar. A gente já fecha aqui na letra A. Vou fazer mais uma questãozinha
do mesmo estilo. Se o valor lógico da proposição composta, se Marcos é professor, então Marcos trabalha 12 horas por dia, é verdade, então basta que. Então, primeira coisa que a gente faz, analisar o conectivo. No nosso caso aqui, ó, o meu conectivo é o se então. Para a nossa aula, a gente só vai estudar o se então. O que vai aparecer aqui agora, ó? Ele falou que isso é verdade. E aí, lembra lá, vou fazer a tabelinha aqui rapidinho, ó. VV, VF, FV, FF. Então, primeira e segunda, sempre do mesmo jeitinho. Terceira coluna aqui, VF, VV. A segunda linha é falsa, as demais verdadeiras. Agora ele apertou a gente. Por que ele apertou a gente? Ó, porque ele falou assim que é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu tenho uma, duas, três opções. O que poderia acontecer aqui? Ó? As duas serem verdadeiras, as duas serem falsas, também dá certo, e a primeira falsa e a segunda verdadeira. Qualquer uma dessas três opções ia me gerar um resultado verdadeiro. E aí isso dá trabalho para a gente, porque a gente tem que considerar três possibilidades. Na questão 1, só tinha uma possibilidade. Mas vamos seguindo aqui agora, ó. Se o valor lógico da proposição composta, Marcos é professor, então Marcos trabalha 12 horas por dia, é verdade? Então basta que. Vamos analisar uma por uma, vamos ver o que vai dar. Ó, o valor lógico da proposição Marcos é professor seja verdadeiro. Se ele for verdadeiro e a segunda for verdadeira, beleza. Mas se ele for verdadeiro e a segunda ser falsa, eu não posso garantir. Então, a letra A, ó, ela não vale, ela não é garantia. Vamos continuar que você vai entender onde eu quero chegar. O valor lógico da proposição Marcos trabalha 12 horas por dia seja falso. Então, ele está falando assim, ó, se a segunda for falsa, com certeza a proposição vai ser verdadeira. Com certeza não. Se aqui for falso, beleza. Falso com falso, deu verdadeiro. Mas se a primeira for verdadeira, verdadeira com falso é a Vera Fischer. Não pode acontecer de jeito nenhum. Tá? Então, garantido isso? Não é garantido. Olha a letra C que ele coloca. Ó. O valor lógico da proposição Marcos é professor seja falso. Então, se a gente coloca aqui que é falso, olha o que vai acontecer. Ó. A primeira sendo falso. Vou ter que colocar aqui embaixo para ficar melhor da gente visualizar. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, falso com verdadeiro dá verdadeiro. Beleza. Se a primeira é falsa e a segunda é falsa, falso com falso dá verdadeiro. Ou seja, independente da segunda, se a primeira for falsa, vai ser sempre verdade. E é isso que ele está pedindo para a gente. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Ótima questão para treinar a tabela. Você está vendo aí, ó, questão de 2020 é uma questão atual, questão de concurso público é só para treinar a tabela. Novamente, em nenhum momento eu fiz uma interpretação aqui. Em nenhum momento eu falei assim, mas ele é professor, mas ele pode trabalhar só 3 horas por dia. Ele é professor, mas ele está desempregado. Tem outros profissionais que trabalham 12 horas por dia. Em nenhum momento eu fiz nenhuma interpretação. A única coisa que eu fiz foi consultar a tabela do cientão. Faça isso, é isso que é o exercício. Vamos seguindo. Questão 3. Essas questões aqui eu adoro. Aluno que nunca estudou raciocínio lógico perde um tempão interpretando isso. É uma questãozinha ótima. Questão 3. Se a temperatura cair, então precisarei me agasalhar. Se me agasalhar, então não poderei correr. Se puder correr, então não chegarei tarde. A temperatura caiu. Desse modo, é correto concluir que... Olha tanto de coisas que tem aqui nessa proposição. E aí, olha o que é muito comum os alunos fazerem. Tentar interpretar isso. Não tem interpretação. Eu copiei esse texto aqui nesse slide só para ficar mais fácil da gente visualizar.
Primeira coisa que a gente sempre faz, marcar os conectivos. Ó, se então, se então, se então. Então, essa vai ser a nossa ideia. Gravei ali os meus conectivos. O que a gente vai fazer aqui agora? Ó, todas as proposições usou o mesmo conectivo, a condicional, o se então. Eleonora, pode aparecer outros conectivos na prova? Pode. Novamente, nessa aula eu vou me apegar ao se então para a gente aprender bem ela. O que acontece aqui? Vamos fazer, ó, tabelinha verdade do sim então. Ah, Eleonora, mas eu já decorei. Continua fazendo, porque senão você esquece, começa a confundir. Vou fazer aqui, ó, verdadeiro, 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 falso. Falso, verdadeiro, falso, falso. Sempre a mesma coisa, tá? Essas duas colunas aqui são padronizadas para qualquer conectivo, para qualquer tabela. Verdadeiro com falso é falso. O resto, verdadeiro. Essa vai ser a minha tabelinha. E aí, qual que é a ideia desse tipo de exercício? Toda vez que ele faz isso, a gente fala que isso é um argumento. O que significa um argumento? Todas as proposições são verdadeiras. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, todas as proposições verdadeiras. Como que a gente vai seguir com isso? Eu vou começar dessa proposição aqui, que ela é uma proposição simples. Ela não tem conectivo. Então, eu vou fazer aqui verdadeiro. Essa proposição que está aqui, a temperatura caiu, eu vou usar em outra proposição. A temperatura caiu, ó, está lá no início. A temperatura cair. Se a temperatura caiu é verdadeiro, aqui ela tem que ser verdadeiro também. Não pode ser verdadeiro numa proposição e falso em outra. Aqui ela está seguindo. Isso é um argumento. E aí eu vou precisar analisar essa daqui, ó. Precisarei me agasalhar. O precisarei me agasalhar pode ser verdadeiro ou falso. Olha lá na tabela. Verdadeiro com verdadeiro na tabela deu verdadeiro. Verdadeiro com falso na tabela é falso. Não pode acontecer. Então, o que vai aparecer aqui? Ó, essa proposição tem que ser verdadeira. Precisarei me agasalhar é verdadeira. É isso que a gente tem que fazer nos exercícios. Recapitulando, isso aqui é um argumento. O que é um argumento? Esse conjunto de premissas. Para que esse argumento seja válido, que é o que o exercício precisa, todas as proposições têm que ser verdadeiras. Qual é meu ponto de partida? Proposição simples. Eleonora, ele sempre dá uma proposição simples? Quase sempre. Se ele não der, a gente vai ter uma aula especial para falar disso, quando não dá proposição simples. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar só com as proposições simples. Eu uso ela nas outras proposições. E aí eu faço esse julgamento. Ó, precisei me agasalhar. Tá aqui, ó. Descobri que ela é verdadeira. O que a gente vai fazer agora? Ó, analisar essa. Então, não poderei correr. Sempre. Essa aqui eu já tenho certeza que é verdadeira. Essa aqui agora que eu estou na dúvida. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, vamos analisar. Primeira verdadeira, segunda verdadeira, lá na tabela, ó. Primeira verdadeira, segunda verdadeira, resultado verdadeiro. Ok. Primeira verdadeira, segunda falsa, é a Vera Fischer. Resultado falso. Para ser argumento, não pode ser falso. Tem que ser sempre verdadeiro. Então, o não poderei correr é verdadeiro. A gente vai usar ela na proposição de baixo, ó. Se puder correr, cuidado. Se o não poderei correr é verdadeiro, o puder correr é falso. Então, não chegarei tarde. É isso que a gente vai olhar agora, ó, o valor lógico do não chegarei tarde. Pode ser verdadeiro ou falso. Quando a gente faz isso, pode ser verdadeiro ou falso. Vamos ver, ó, falso com verdadeiro. No sim, então, verdadeiro. Falso com falso. No sim, então, verdadeiro. Olha, Leonora, ficamos com duas possibilidades.
sem problema nenhum a gente ficar com duas possibilidades. Qual que é a nossa ideia aqui? Essa daqui a gente fala que ela fica inconclusiva. Ela ser verdadeira ou falsa torna a proposição verdadeira. Então a gente não vai ter nenhum problema com isso. O que eu descobri? A temperatura caiu, me agasalhei, não pude correr e sobre chegar tarde ou não, a gente não descobriu nada. Vou voltar lá nas alternativas. Não corri, é verdadeiro, e precisei me agasalhar, verdadeiro. Já fiquei certo aqui, com a letra A. Vamos ver as outras? Corri é falso, então já nem preciso, Não corri, verdadeiro, e não precisei me agasalhar. Não, ele precisou se agasalhar. Falso. Cheguei tarde, a gente não conseguiu descobrir isso, e precisei me agasalhar é verdadeiro. Mas o cheguei tarde a gente não sabe se é verdadeiro ou falso. Então a gente não tem como julgar. A alternativa certa é a alternativa A. Com isso a gente termina a primeira aula do minicurso. Leonor, eu nunca tinha estudado raciocínio lógico, não sabe nem por onde está passando isso. Se você nunca estudou, essa nossa primeira aula dá susto mesmo. Tá? Em geral, é uma coisa que a gente nunca imagina que é dessa maneira que acontece. Minha sugestão é que você assista o vídeo de novo, que você procure questões desse tipo e que assista todas as aulas. Essa nossa aula eu falo que é a nossa pior aula. O que eu chamo de pior aula? A aula que tem mais conceitos, mais coisas para gravar. Os próximos assuntos são mais fáceis e aparecem muito em concurso. Não deixe de assistir as próximas aulas. Se teve dificuldade, reassiste essa aula. Se tem alguma dúvida, alguma questão que quer pedir, alguma coisa, deixa aí nos comentários para mim. Bom, um abraço, bons estudos e até a aula 2.